E aí, gente boa, tudo na paz? Eu espero que você esteja bem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Obrigado por ter você aqui comigo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus. Nós falamos um pouquinho sobre o modo geral no vídeo anterior, o Evangelho no modo geral, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Mateus, certo? Você que está no meu grupo, né, tem acompanhado lá a leitura, nós estamos aí quase chegando no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre o livro de Mateus, depois lá na frente nós vamos falar sobre o livro de Atos. Você provavelmente já leu o livro de Mateus, né? Foi o primeiro livro que nós finalizamos aí. Nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano. Você que está no meu grupo, você que não está, então vá lá direto no meu Instagram e acompanhe lá o nosso grupo que está uma bênção, certo? E eu quero falar um pouquinho para você do livro de Mateus. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está estudando um livro, a gente tem que pensar o que ele está se referindo, o que ele quer dizer. Nós falamos um pouquinho no vídeo anterior sobre o Evangelho no modo geral e como que eles apresentam Jesus. Cada um vai apresentar Jesus de uma forma. Nós temos 4 evangelhos e, mais precisamente, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão falar muito parecidos, né? Eles vão colocar ali histórias muito parecidas, iguais ali, só que dentro de cada um vai falar dentro daquilo que ele viu ou que ele presenciou, enfim. O que é importante para a gente entender nesse momento o livro de Mateus, para o livro de Mateus, o porquê que ele está fazendo isso, né? Mateus, ele é aquele cobrador de impostos que foi discípulo de Jesus e Jesus vai falar com ele ali, ele está cobrando o imposto e Jesus vai convidar ele para ser discípulo, né? Para seguir Jesus, né? A grosso modo, a gente pode olhar para Mateus e ver ele como um camarada. Não, ele foi um simples cobrador de impostos. Mas o que a gente tem que entender é dentro do contexto que estava vivendo na época. Roma estava aprisionando Israel, né? Roma estava uma falsa paz, né? A gente chama de Pax Romana. Eles estavam aprisionando Israel, cobrando alto imposto para Israel, para uma falsa paz. Então Israel estava aprisionado, com imposto muito alto, muito caro, e naquele contexto entra Mateus. Mateus, ele era um judeu trabalhando para Roma. É como se nós pegássemos aqui, vamos colocar o Brasil, e nós tivéssemos um outro governo dominando o Brasil e cobrando um alto imposto, né? Para uma falsa paz, cobrando um alto imposto. E com isso, né, diante disso, eu que sou brasileiro, trabalhando para um outro governo e cobrando um imposto muito caro, muito alto para nós brasileiros. É isso que Mateus está fazendo. Mateus está trabalhando para um outro governo e ele está cobrando um imposto muito alto para o seu povo. Então Mateus é um camarada que ninguém gostava. Mateus na época, né, a gente tinha como um bandido, uma pessoa, um bandido mesmo, uma pessoa que a gente não queria conviver, é uma pessoa que ninguém queria estar perto, mas Jesus vai passar naquele momento perto de Mateus e vai convidar Mateus para fazer parte da sua equipe. Jesus não está preocupado em montar uma equipe, a sua equipe, no que as pessoas vão dizer, não. Jesus olha para Mateus, vê um potencial em Mateus e ele fala, não, esse homem aí, ele vai ser um homem que vai me ajudar a expandir o evangelho. Tanto que depois Jesus está almoçando, né, está comendo ali com Mateus e o povo está reclamando, como é que ele pode comer com os pecadores, né? Como que ele vai ter aquele tempo de mesa com os pecadores, como se Jesus estivesse preocupado com isso. A preocupação de Jesus é resgatar vidas, né? Resgatar almas. Então, Mateus, que é o autor desse livro, ele tem um passado muito obscuro. Ele tem um passado muito obscuro. Ele entra agora com a função de ser discípulo de Jesus e foi um discípulo e escreveu, então, essas histórias. Então, a preocupação de Mateus agora tratar Jesus como rei. Então ele é o rei, eu preciso tratar ele como definitivamente ele que é o rei. A gente precisa entender para quem que Mateus está escrevendo, porque ele está escrevendo um livro
mas ele está dedicando esse livro para quem? Ele está dedicando esse livro para os judeus. Para os judeus, para o seu povo, que ele conhecia muito bem. Então Mateus vai direcionar esse livro para os judeus. Por isso que a escrita dele, por isso que as histórias dele é baseado na cultura dos judeus. Diferente de Mateus, que nós vamos ver depois, e diferente de João, que nós vamos ver depois também. E Lucas também, né? Que a gente vai ver. Então, Mateus, ele está preocupado em escrever diretamente para os judeus. Uma coisa que a gente vai observar no livro de Mateus também é que ele vai utilizar muito rei, reino, o reino dos céus, o reino dos céus, porque eu disse que a preocupação dele não era apresentar Jesus como rei, e se ele quer apresentar Jesus como rei, ele deve falar como é esse reino. O que esse reino vai apresentar? Qual é a ideia desse reino? E por que eu devo estar nesse reino e pertencer a esse reino tendo Jesus como meu rei? Então, ele vai apresentar, ele vai mostrar muito no livro de Mateus, Jesus como rei. Vai falar sobre o seu reino, o seu reinado. E a gente vai vendo nos textos que a preocupação de Jesus ali não é um reino terreno. Jesus ele não está preocupado naquele momento com o seu reino, com o reino terreno. Jesus está preocupado com o reino celestial. Se você for observar, o reino de Jesus ele é um reino invertido. O que é um reino invertido? Onde quem está lá em cima, na verdade, está lá embaixo. Quem está lá embaixo, na verdade, está lá em cima. A preocupação de Jesus nesse reino não é o maior, o melhor, mas a preocupação de Jesus é aquele que serve, aquele que está lá embaixo, aquele que veio, na verdade, não para ser o melhor. Então, a preocupação agora de Mateus é dizer o seguinte, olha, esse reino não é o mesmo reino de Roma, não é o mesmo reino de Israel, esse reino é um reino celestial, é um reino que está acima de todos os reinos da terra. É um reino que está além de todos os reinos da terra. Outra coisa também que você vai observar no livro de Mateus são pelo menos 10 parábolas aqui, né, citadas apenas por Mateus. Porque ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus é semelhante àquilo. Então, passando essa ideia de reino. Por exemplo, a parábola do joio, o tesouro escondido, parábola da pérola, parábola da rede, em 13, 47, 50. Então, a declaração ali, né, de Pedro, né, sobre essa pedra, né, de ficar em minha igreja, a parábola do credor incompassivo, os lavradores da vinha, a parábola dos dois filhos está em capítulo 21, 28, a parábola das bodas e a parábola das 10 virgens. Então, todas essas 10 parábolas que estão apenas no livro de Mateus trazem a preocupação dele em declarar o reino de Deus, o reino dos céus. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha dado uma clareada na mente de vocês. Eu sei que é muita coisa para falar se a gente for falar aqui no livro de Mateus, mas eu quero, na verdade, apenas passar uma ideia, assim, no modo, no geral, para você sobre o livro de Mateus, tá certo? Então, posso vir aqui depois com muito mais informações do livro de Mateus, por exemplo, a data, o local, quanto tempo, como isso aconteceu, mas a ideia principal é você entender quem foi Mateus, por que ele escreveu isso, para quem que ele escreveu isso, como nós falamos aqui para os judeus, e quando você lê, você entender, quando você lê o livro de Mateus, você compreender que a preocupação dele é falar para os judeus, é passar que Jesus era rei e mostrar esse reino na terra. Valeu? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Querendo Deus, valeu, tchau, tchau.